Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Mas assim como a gente vai fazer alguma conversa, alguma coisa, é um momento, e aí os eventos chegam e atropelam. Eu achei que sabia do que eu queria compartilhar com vocês hoje, e chegou para mim um negócio muito específico. Jane Goodall. Ela morreu semana passada. Uhum. Eu fiquei muito comovido com a morte dela. Eu não é que eu sou um cara que fica seguindo ela o tempo todo, mas ela sempre foi muito simpática para mim, a vida dela, o jeito dela, tudo mais. Teve aquele filme, né? Ela tem a história toda com os macacos, mas era a pessoa que ela era. E aí eu vi algumas coisas, fui impactado com alguns videozinhos semana passada da morte dela, fiquei um pouco tocado. Mas legal, porque assim, puxa, uma pessoa bacana, pena que ela não tá aqui. Aí hoje, horas atrás, eu descobri o seguinte: vocês já ouviram falar do Last Famous Words? É o seguinte, a Netflix lançou agora esse Last Famous Words. E o que é isso? Atenção. Eles, uns 6 meses atrás, levaram a Jane Goodall para uma sala com um cara que ia conversar com ela. É uma sala meio redonda, toda feita especial, 2 cadeiras e câmeras robotizadas. Não tinha cameraman, não tinha mais ninguém. E a brincadeira é a seguinte: ela gravou aquilo que só ia aparecer quando ela tivesse desencarnado. Então, ela gravou uma conversa de 50 minutos, dando recado para nós, para que a Netflix passasse depois que ela morresse. E a chamada da Netflix é: quando morre uma pessoa importante, não te vem aquela sensação de que você queria ter tido uma chance de ter mais uma conversa com ela, etc, etc, etc. Os caras fizeram isso. Cara, eu vi um trecho da história. É inacreditável. Tá? E é a coisa mais espiritual e emocionalmente intensa que eu me lembro de ter visto em muito tempo. Eu sou exagerado, mas dessa vez eu desafio vocês a dizerem que eu estou errado. Então, The Last Famous Words, as palavras finais da Jane Goodall, é um programa específico que é tipo uma cápsula do tempo, que ela gravou 6 meses atrás para eles lançarem e o mundo ouvir depois que ela tivesse morrido. É incrível. Uau. É. Tá, já tá lançado. Já tá lançado. Né? Que incrível. Né? E uma das coisas, isso eu vou dar de spoiler, pra você ter uma ideia do nível que ela vai, do jeitinho dela, ela chega a dizer: olha, a forma como você vive aqui vai determinar como é que você vai viver depois. Imagina, a Jane Goodall, a cientista dos macacos, realmente falando esse tipo de coisa, entendeu? Para o mundo na semana seguinte, depois que ela desencarnou. É impressionante. Tá aí um programa. Eu vi muito pouco sobre a morte dela. Há 6 meses atrás ela sabia que ela já estava indo. É uma boa pergunta. Eu não sei, porque ela, poucos dias antes de morrer, ela apareceu em público e parecia ótima. Eu não sei se ela sabia que tinha alguma coisa ou se ela simplesmente gravou e podia ser que era daqui a 6 meses, 1 ano, não sei o quê. Não sei. Provavelmente essa deve ser a versão mais plausível, porque senão seria
uma premonição da Netflix, né? E eu não aceitaria nenhum convite para fazer parte de nada, porque estaria o meu destino traçado aí. Exato, eles estão trabalhando com... Mas eu imagino se vão ter outras como essa. Eu acho, e da forma como eles apresentaram, é como se fosse assim uma série, porque fizeram uma produção inacreditável. Eu vou te dizer, a Netflix mudou de patamar com essa história. Mas sabe que isso me lembrou uma história que eu li recentemente, que toca num tema que é delicado, que a gente pode falar aqui, que é, vocês viram que o Daniel Kahneman faleceu, né? Sim. Vocês souberam algum detalhe da morte dele? Eu soube que ele se matou, ele se eutanasiou, né? Ele se eutanasiou. E foi tudo isso, assim, ele estava com 90 anos, estava ótimo, estava super bem, e... Foi para a Suíça, Foi para a Suíça e deixou uma carta, e ele falou... Estou indo fazer isso porque eu não quero passar as indignidades que eu vou ter que passar. E não é que ele estava mal, que ele estava à beira de alguma coisa. Ele estava bem, estava inteiro, mas ele achou que naquele momento a vida dele já tinha valido a pena e que dali para frente não ia valer mais. Eu não sei se a gente já falou sobre isso em algum outro episódio, porque esse é um tema que ficou na minha cabeça, inclusive por causa do livro do Houellebecq, lá, o Aniquilar. Mas é isso, assim, né? No quanto o direito de você querer ir embora, de fato, né? E a coragem que você tem que fazer, que você tem que ter para conseguir apertar esse botão com uma clareza e com essa hombridade que a gente teve aqui no Brasil também, é o caso do Antônio Cícero, né? Uhum. Que fez isso também, enfim. Mas eu acho isso muito interessante, porque... E o quanto isso é delicado e polêmico, que você tem que ir para a Suíça para poder fazer isso, né? O quanto isso não é um direito adquirido e o quanto isso tem tanta polêmica envolvida neste assunto. Um dia eu encontrei uma amiga que passou por uma situação próxima, parecida também, e a gente estava conversando sobre isso, assim, de como esses momentos em que as pessoas decidem que deu para elas e que elas querem ir para um próximo lugar, sabe? Isso é um assunto que eu acho muito... que a gente fala muito pouco. A gente fala quase nada na nossa cultura, né? A gente fala do durante, a gente não fala desse término. Agora, com certeza, parte da razão para isso é que é muito mais confortável falar isso de um cara de 90 anos. É como se um cara que viveu uma vida inteira, plena, digna, até os 90 anos, ele tivesse meio liberado para funcionar fora da regra. Exato. Né? Mas é que o tema fica muito explosivo, porque justamente essa possibilidade é uma possibilidade de sair do jogo, que as pessoas usando a qualquer momento ou de outras maneiras, aí a história é completamente outra, né? Sim. Né? Eu acho que isso tem até a ver com aquele filme, né, que eu tentei organizar e que eu gravei com vocês e que até hoje nunca foi para o ar, porque tem a ver justamente com esse tema do suicídio mesmo. Né? E a gente não ficou com segurança de que acertou o tom. Exato. Né? Então, mas que, como dizia o Camus, é o único problema filosófico realmente sério, né? Opa! Ele dizia isso assim. E eu tô achando interessante que o Gol tá com uma cara eu sei o pensamento que o Gol tá falando. Ele falou assim, a gente não grava 20 dias e os caras estão começando com esse assunto. Assim, é inacreditável. Eu acho que a parte boa é saber que só tem como subir a energia a partir desse lugar que a gente começou. Exato. Eu fiquei realmente pensando como é possível que depois de ficar 1 mês e meio sem gravar, a menos que o sentimento de ficar nesse ato tão grande seja tão funesto a ponto de começar um episódio desse lugar. Eu te falei que não era bom a gente ficar num intervalo tão grande. Eu te avisei. É um jeito Você disse que não. É um jeito de obrigar. Você disse que não, eu falei que era complicado. Não, vamos deixar bem claro que não é por minha causa que nós ficamos tanto tempo sem gravar. Exato. Na nossa última tentativa de gravação, nós fomos impedidos pelo nascimento do filhotinho, do novo filhotinho do Bi,
Exato. Que teve que sair correndo para acudir à chegada do filhotinho em casa. É uma cadelinha ou um cachorrinho? Uma cadelinha. Uma cadelinha. É uma cadelinha. Mas eu acho que se a gente mostrar fotos, eu acho que vai ser perdoado. Porque realmente... Acho que eu devia colocar como capa desse episódio do Instagram o novo puppy do Bi. Exato. A maneira como ele o Buppy. escapou da história. Mas eu senti que o Gol, né, como um pequeno elefante, se sentiu trocado por um pequeno... Aliás, by the way, a Jane Goodall, voltando um segundinho a ela, partiram do pressuposto de que os animais favoritos dela eram os macacos. E ela fez questão de deixar claro em alguma entrevista por aí, não nessa que eu falei, que não. Porque os macacos são muito parecidos demais com os seres humanos. Os animais favoritos dela são os cachorros. Então. Que bom. Que bom saber disso. Me tranquiliza muito. Seres muito mais evoluídos. Exato. Mas enfim, agora que a gente já aqueceu e agora tudo é lucro daqui pra frente. Não, daqui pra frente só tem... Eu tava com um tema na cabeça ultimamente que eu acho que eu queria perguntar pra vocês. Então vou mudar o rumo dessa conversa totalmente. A gente faz esses nossos trabalhos todos, a gente vai em retiros, a gente medita, faz plantas de poder, faz terapia, enfim. Tem uma hora que a gente começa a ficar com uma energia diferente. E eu queria fazer essa pergunta para vocês, que é: vocês acham que em algum momento vocês entendem que este trabalho pode mudar tanto vocês que vocês ficam de alguma forma mais moles em relação à realidade e que isso acaba atrapalhando a vida de vocês? Não Cara, sei se você sabe, eu vou te falar eu acho interessantíssimo você ter tocado nesse tema, porque eu tive, acho que nesse ato que a gente ficou sem conversar, até tive um dia com o Bi conversando sobre isso em casa, acho, né? Foi em casa? Foi, né? Foi. E eu passei por acho que uma crise profunda. E a minha crença era justamente este questionamento. A minha crença estava atrás da ideia de que será que eu tinha meio que perdido a esperança, eu só estava enxergando o tal do utilitarismo em todas as relações. Eu achava que tudo que eu estava vendo e eu conseguia entender que a minha lente estava querendo enxergar só aquilo, e virou um mega viés de confirmação de que realmente se eu não tivesse de volta uma armadura ou uma forma de me colocar no mundo de uma maneira preparada para hostilidade, eu seria comido vivo, e eu estava enxergando aquilo em quase todos os meus encontros. E estava construindo uma narrativa de muita desesperança de uma maneira geral, né? E eu acho que eu realmente fui para um lugar muito escuro. Tanto é que naquele momento eu não tive mais vontade de consumir nenhum conteúdo que me ajudasse a sair dali. Tirando um. Hã? Tirando um conteúdo. Tirando o Philosophides, é isso? Muito bem. E eu até conversei com ele sobre isso, e você sabe que felizmente eu não desenvolvi nas minhas interações, eu comecei a perceber o quanto eu estava vivendo a vida dentro da minha cabeça, e como aquilo, apesar de todo o treino que eu achava que eu tinha, eu estava capotando na reta sozinho, porque pelo menos eu não estava compartilhando aquilo com ninguém. Em determinado momento eu fiz aquele questionamento, foi num sábado à tarde, eu falei assim: e se eu estiver construindo tudo isso em cima de uma crença, e todas as relações e as minhas interações estão acontecendo a partir disso? E comecei a revisitar, através da conversa com as pessoas, qual era o ponto de vista de cada um, né, tinha em relação à forma como eu estava enxergando. E eu acho que o ajuste dessa lente me fez enxergar uma outra realidade. Mas eu só consegui fazer isso depois de voltar para um básico muito grande. E o básico era a prática, né, de
parar de querer, talvez, escutar outras possibilidades, outras narrativas, ou análises mesmo psicológicas de cada um, tentar entender a justificativa de comportamental e prestar atenção, talvez, na forma como eu estava analisando e vivendo aquele momento ali. E que, independente do que tivesse ao meu entorno, tinha uma cura minha, e tudo que estava acontecendo funcionava para essa cura. Cura talvez seja uma palavra muito forte. Para o tratamento. A cura estamos ainda num longo processo de tratamento. Mas ela toda era baseada em cima dessa crença. Será que é possível? E no final das contas, eu não sei se eu tenho uma conclusão em relação a isso, mas eu tenho certeza que eu não estava disposto a voltar para trás. Ou seja, eu não estava disposto a migrar de volta para um Darth Vader como a única força disponível no universo para lidar com o universo, com um universo hostil. Porque eu acho que isso seria uma agressão não com o outro, seria comigo. E acho que desse lugar eu consegui viver um momento Forrest Gump, ou seja, que eu saí na minha cabeça correndo pelo mundo afora até que a minha barba crescesse. E eu fiquei meio que nesse silêncio um bom tempo para poder voltar, não quando eu achava que estava pronto, mas quando eu estava já com tempo suficiente de silêncio. Não sei se eu respondi sua pergunta. Eu não sei se... Eu gostei do que você contou, mas eu não sei se... Porque a pergunta dele tinha a ver com uma sensação de se a gente fica mais mole. Mas eu acho que sim, E eu acho que eu não acho que a gente fica mais mole, eu acho que a gente fica... No momento que você tira a couraça, é natural que você sinta mais. Isso. Eu acho que o que ele está perguntando é... E o sentir mais, é claro que é desconfortável. A pergunta é se isso te deixa despreparado. É desconfortável. E aí você entra num ambiente que talvez seja hostil e você se sente atacado de alguma forma, ou usado, ou de alguma ou abusado, né? Ou onde você... Enfim. Perfeito. É que eu tenho a impressão... Veja, é que eu acho que aí, para mim, a articulação dessas duas coisas é assim, quando você faz esse investimento todo, as coisas todas viram um workshop para você aprender alguma coisa, né? Sim. Então é menos a respeito de ganhar ou perder, se adaptar ou não se adaptar, e mais sobre entender tudo que te acontece, o que você pode trazer para você disso. E o que você aprende sobre você a respeito disso. Não no intuito, voltando, né? De necessariamente você ficar a pessoa melhor ou mais perfeita ou mais resolvida, mas pelo menos para você entender melhor o que está por trás da tua experiência, da maneira como ela se apresenta para você. Então, sim, sem dúvida, eu acho que todos esses trabalhos, eles desmontam as nossas estratégias. E ao desmontar nossas estratégias, tudo que acontece e que tem alguma carga emocional revela só uma coisa: você. Né? E aí você tem que olhar para você e entender como é que você está funcionando. Se você vai fazer alguma coisa diferente a partir disso ou não, aí é um segundo momento. Mas, de qualquer maneira, a primeira parte, que é você se reconhecer naquilo que acontece e dizer assim, uau, eu estou interpretando essa situação desse jeito. Eu estou vivendo essas relações dessa maneira. Isso já tem um valor enorme. Eu acho que eu tive essa reflexão que eu queria trazer aqui para vocês, porque, enfim, acabei de ler o livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Mas não foi por isso. Foi porque eu sinto que a vida, principalmente aqui nos trópicos, a vida ela é mais pegada, né? Assim, ela tem, né, principalmente numa cidade grande como São Paulo, a gente tem dinâmicas intensas que não são simples, e eu acho que você tem que estar atento e consciente e centrado boa parte do tempo, e eu acho que estar afiado para as dinâmicas em que acontecem numa cidade como São Paulo, desde, né, de todas as situações que você é colocado no seu dia, eu acho que me parece algo necessário para você conseguir atravessar dias, semanas
sem se sentir abusado, sem se sentir violentado, sem se sentir numa situação que você foi colocado sem perceber. E eu sinto que ao você fazer contato com cada vez energias maiores, com o todo, essa energia da atenção ao 3D aqui e essa tensão que se faz necessária, você vai perdendo. E acho que é um pouco desse dilema de como você se comporta nessas duas esferas, inclusive para que você consiga, de alguma forma, ter uma fruição material, e isso, né, essa frase que eu falei aqui por si só já é super polêmica, mas... Fruição material. Fruição. Material. Que bonito isso. Que bonito, né? Mas vocês entendem o que eu tô falando, né? Assim... Mas deixa eu questionar uma possível hipótese aqui que eu... Pelo menos na minha ótica tem a parte de... Quando você passa por esse processo, existe uma crença em você, por mais que ela não seja clara, de que a transformação que aconteceu em você, ou está acontecendo em você, ou a forma como você passa a enxergar o mundo, deveria ser uma unanimidade à sua volta. Existe uma expectativa de comportamento, de mudança de comportamento no outro. Eu acho que é muito inerente a esse amolecimento que você falou, que você espere que tudo à sua volta seja um pouco diferente. Né? Uhum. E a verdade é que no dia a dia nada disso muda e vem muito o questionamento de qual que é a ação correta, porque se você não tem mais aqueles valores antigos e até de que você muitas vezes, você falou desse aspecto do desapego, né, material e tal, mas então seus valores são diferentes, então você não sente que você precisa lutar mais por aquilo. Exatamente. E aquilo não faz mais sentido para você disputar. Mas tem uma coisa que eu acho que você me se traz... retira das brigas do ego. Mas aí tem uma coisa que eu acho que me traz de volta a um dos textos mais interessantes sobre esse tema especial, que é o Bhagavad Gita. Que eu acho que tem o que acontece com você, e aquela dor do Arjuna é a dor que a gente dá, aquela conversa inicial dele com o Krishna, mas eu não sinto que eu tenho que lutar com essas pessoas, eu não tenho que guerrear e tal, mas não tem nada a ver com o que você sente, tem a ver com a sua função. E se sua função, e tanto é que você não tem nem que colher os frutos daquele seu trabalho, como diz o Bhagavad Gita. Então, tem vezes que a função você não está na energia da morte ou da guerra, não é que você vai, mas a função ali é muitas vezes colocar um limite, Isso. A função é lembrar o outro que ele está cruzando a linha, que você sim tem que disciplinar pessoas, por mais que você não acredite, você está numa vida em sociedade onde você tem que voltar a construir os muros e as cercas e mostrar até onde cada um pode ir. Por quê? Porque essa é a sua função. Por mais que você creia que tudo tem que ser mais soft, né? Mais molinho e tal, e mais fluido, a verdade é que você continua sendo um avatar aqui que tem que desempenhar as suas funções. E aí tem a pegadinha. A pegadinha é, nas minhas palavras, para mim, essa conversa nunca se resolve ou minimamente avança se a gente não reconhece que a tua vida não é um projeto seu. Tá? Acho que eu já ouvi isso no Elefantes outro dia. Então, eu vou insistir, porque eu acho que isso é necessário. A tua vida não é um projeto seu, tá? Mas é um projeto que você precisa descobrir. Como se fosse uma brincadeira, descobrir esse projeto. Não é a pressão de inventar um projeto para você, mas é o convite e a curiosidade de descobrir qual que ele é. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque para quem não sabe para onde está velejando, não existe vento bom. Tá? Então, se você não aceita a brincadeira ou a lente de leitura, se você quiser ser mais sofisticado, de que a tua vida tem algum tipo de propósito, ainda que seja misterioso e inconsciente para você mesmo, se você não aceita isso, a tua vida fica restrita à gestão emocional. Tá? E a gestão emocional é uma etapa necessária, você tem que exercitar isso, mas ela é sem fim.
Porque constantemente a tua vida vai ficar fazendo o quê? Vai te tirar do equilíbrio. Aí, o que é a vida? Então a vida te tira do equilíbrio, aí você volta para o equilíbrio. Te tira do equilíbrio e volta para o equilíbrio. Qual é a diferença entre você e um João bobo balançado pelo vento? Entendeu? Então, o ponto todo é, quando você tem ilusão ou não, é secundário. Mas quando você tem a sensação de que você está indo numa direção, é muito mais suportável você seguir nessa direção, mesmo quando está se sentindo miserável. Quando você não tem essa experiência, essa sensação de que está indo, você não tem uma direção, você não tem um propósito, você não tem nada disso, você está apenas miserável. E tudo que você tem a fazer é descobrir um jeito de sair desse lugar. E isso é inglório e, na melhor das hipóteses, uma vitória transitória. Porque na sequência, a vida vai te deixar miserável de novo. Então, para mim, uma coisa muito importante é você estar o tempo todo se perguntando, se não é a minha vontade, então qual é a sua vontade? Se não é o meu propósito, qual é o seu propósito, num sentido maior, né? Porque ao fazer essa pergunta, você cria um contexto onde aquilo que você estiver sentindo como indivíduo é o que você está sentindo. Não é tudo aquilo que você tem que resolver. Então, para mim, a grande armadilha que a gente vive no mundo contemporâneo, na forma como a gente passou a entender as terapias ou os projetos de wellness e tudo mais, é que tudo é vendido para você como se o objetivo fosse fazer você se sentir bem. Eu não aguento mais isso. Mas você não acha aí que tem disfarçado entre os arbustos talvez uma armadilha grande nessa história do propósito, cara? Eu não sei, eu ainda não sou comprado nessa ideia. Eu sei que você não é. Eu sei plenamente que você Eu não é. acho mais uma... Eu penso Eu não acho que você pode comprar o propósito. Eu acho que é mais porque uma o das propósito não é uma coisa. Não podem vender o propósito. Não é esse meu capitalismo ponto. tardio. Exato. Meu ponto é exatamente esse, Snow. Eu só penso... a camisa, o dinheiro não dá mais. Vocês estão vestir a camisa não dá mais. Vocês estão errados. E eu vou calmamente e amorosamente demonstrar isso para vocês hoje. Olha, eu sinto enorme prazer em ter a possibilidade de ter uma tese desconstruída por você, Bi. Então, mas é mas eu gostaria de dizer que na contraparte eu não tenho uma tese, eu tenho uma hipótese. Talvez diferentemente de você, eu tenho dúvidas e não certezas. Então, diante da minha dúvida, que é a minha hipótese, que é muito em esse joguinho que você usou agora, eu desconstruo mais rápido ainda. Se você acha que esse golpe de faixa marrom do judô, do tipo, eu só tenho dúvidas e você só tem certezas, vai funcionar hoje, você está enganado. Eu tenho a impressão que já funcionou. Não vai funcionar, não. Mas a minha hipótese, que é na sua linha, e é só uma hipótese, de que dentro desta ideia, dessa liberdade que a gente tem de poder ser o que quer, também tem a liberdade de dizer, eu só serei alguma coisa quando eu achar meu propósito. Essa é só... E eu acho que fica uma busca desenfreada. Deixa eu só colocar minha tese, porque eu falei, eu não tenho certeza. Eu não tenho mesmo. Eu estou em silêncio. Eu não tenho mesmo. Eu acho que tem uma busca desenfreada e atrás da ideia de que eu só vou poder realmente ser digno desta vida que eu encarnei quando eu achar o meu propósito. E eu acho que aí tem uma armadilha. E é a armadilha desta liberdade. Só isso que é meu ponto. Eu concordo. E esse ponto teu não é diferente do meu, mas para mim, achar que você encontrou alguma coisa e ir numa determinada direção não precisa se transformar numa busca desenfreada e numa pressão absurda que te vai aumentar o cortisol e vai te deslocar para uma questão de dopamina exagerada ou coisa que valha. Isso é um desequilíbrio individual. Mas não deixa de ser um risco grande, não? Claro, mas o risco contrário talvez seja pior. Quer dizer, o medo de você entrar numa ansiedade porque você está se cobrando alguma coisa não deveria ser razão suficiente para você achar que uma vida sem propósito nenhum é melhor.
Sim, mas você acha que só existem essas duas hipóteses? Não, mas não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é uma coisa muito específica. O que eu quis dizer apenas é que quando você vive uma situação a partir da experiência hipotética que seja, de que você está indo numa determinada direção, é completamente diferente a qualidade da experiência. Eu vou fazer uma metáfora, que eu estou inventando agora, tá? Isso não é uma teoria pronta. Por exemplo, quando você faz uma startup, como você sabe muito bem, uma das coisas mais centrais de uma startup é a possibilidade de você pivotar. Então você começa uma startup achando que o teu produto é XYZ e que você vai fazer isso e assim. Mas você nunca fez isso e ninguém nunca fez daquele jeito. Então quando você começa a agir, você descobre, não é bem assim. E se a gente pivota e faz o objetivo da nossa startup ser daquele outro jeito? E aí você faz a pivotada e você vai. Agora, se alguma startup em algum momento chega em algum lugar, é porque cada vez que você faz uma pivotada, você continua colocando a mesma energia, como se essa fosse a nova direção que você fez na primeira vez quando você fundou a startup. Meu único ponto é, a vida funciona muito melhor quando você a faz parecida com uma startup. Você não tem que ter uma direção fixa que você, de uma maneira completamente fanática, vai se apegar a ela e ela é a tua única direção. Toda vez que você faz isso, ou você está fanático, ou você está preso numa ideologia. Não é isso. A única coisa que eu estou querendo dizer é que se você não se coloca a cada momento a pergunta, tem um propósito aqui, qual que seria? De onde viria o propósito? Se você não se coloca isso, de novo, eu repito, o que acontece é, você fica reduzido necessariamente apenas ao esforço de buscar um equilíbrio, como se tudo que acontecesse fosse apenas um jogo de te desestabilizar e tudo que você faz é tentar usar todos os teus recursos para se estabilizar de novo. Aquela ponte do rio que cai. Só que nesse caso, a busca de propósito pode ser também mascarada com a ideia de que você precisa achar um propósito para voltar ao equilíbrio, porque sem ele você está desequilibrado. Mas não é isso que eu ia dizer. O que eu ia dizer só é assim, é que funciona melhor se você age dentro da lógica de um propósito. Funciona melhor. Entende? Então, é assim, é uma coisa muito mais simples. Eu vou dar um exemplo muito mais simples. Pensa naquele casal que está justamente com um filho pequeno. Está cuidando do filho pequeno, está na educação do filho. Tem um propósito óbvio daquele casal ali, que é um propósito compartilhado, que é a educação e a criação daquele filho. O que eu estou dizendo é, as dinâmicas do tipo, eu me irrito com você, eu gosto de você, agora eu estou chateado com você, agora eu estou sem paciência com você e tudo mais, funcionam do mesmo jeito, mas elas funcionam por dentro de uma outra maneira se você está num propósito comum do casal. Quando o casal não tem nenhum propósito, exceto se sentir maximamente bem um junto com o outro, porque quando isso não estiver acontecendo, nós temos algo para resolver aí, você tem um relacionamento que não está indo muito a lugar nenhum. Só isso. Pronto. A minha questão aqui está clara. É que vocês estão usando a mesma palavra para duas coisas completamente diferentes e eu acho que aqui surge um assunto que é muito bom da gente falar aqui no nosso podcast, que é aquilo que a gente já falou do sequestro linguístico. Então, isso que você definiu, Bi, me parece que é a vida, né? É o sentido da vida, é o que a gente ter planos que até 10 anos atrás a gente chamava, né, tem um propósito, vai ser meu propósito de vida, que minha família, um valor, uma meta, uma coisa, então, que a gente usava. Que é quase a importância de ter um sonho, né? Exato, a importância de ter um sonho. Um norte. Lá. E daí, isso era corriqueiro das nossas vidas e a gente falava de propósito como a gente falava. Eu tava lendo um livro eu tô lendo a biografia do Buckminster Fuller. E ele falou que ele tava lá, que ele fazia... Quem é ele? Esse cara é um arquiteto, designer, inventor, polymath, o cara que inventou, assim, ele é o cara... A geodésica A geodésica inventou
assim, basicamente a cultura hacker biomimética no Vale do Silício e fez a grande enciclopédia das coisas que inspirou o Steve Jobs, blá, 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 blá. Esse cara falou que em 1950 ele fazia uma palestra e falava: quem aqui no Vale do Silício, na Califórnia, sabe o que é a palavra sinergia? E ninguém levantava a mão. E agora todo mundo só fala em sinergia, né? Porque a gente se apropriou da palavra. E eu acho que nós vamos nos apropriando das palavras. E daí a minha observação, um dos grandes mecanismos do tipo de capitalismo que a gente vive hoje, eu não estou fazendo nenhuma qualificação aqui, é que para que ele continue indo para frente, ele precisa se apropriar de sentidos e de palavras. Então, de alguma forma, a geração, os baby boomers eram motivados pela grana e pela vida material. Os filhos dos baby boomers foram motivados pelo pertencimento e pelo vestir a camisa e por fazer parte de uma história, ficou muito claro que a geração que estava vindo depois não conseguia ser motivada pelas mesmas lógicas do passado. E como, naturalmente, o que eu percebo que uma das lógicas apropriadas foi o propósito. Então, vamos pegar toda a ideia de sentido da vida, toda a parte conceitual, filosófica que tem por trás, vamos achatar essa história no mínimo e vamos usar ela a nosso favor. Então, poxa, venha trabalhar aqui na minha empresa de Kit Kat porque a gente tem propósito. Então, já que a grana não te traz, já que vou fazer parte da minha empresa, nós vamos adoçar o mundo. Have a break. Mas eu concordo completamente com o que E você daí falou. O que eu acho que o Gol falou é a apropriação que a pessoa que acha que agora, porque isso ficou tão martelado, né, mercadologicamente, de alguma forma. Outro dia eu estava num avião, voltando de um retiro, com a filha de um amigo de 15 anos ao meu lado, e que estava falando que estava com uma crise de propósito. Ah, sim. Não, pera lá. Acho que então essa é a questão que a gente está falando. Eu estava usando a palavra direção. Em algum momento o negócio foi para o propósito, era uma armadilha onde eu não queria entrar. Não queria usar essa palavra, mas eu quero deixar uma coisa clara. O fato de um monte de podcasters idiotas do YouTube ficarem repetindo uma mesma coisa, estraga a coisa, mas não quer dizer que a verdade milenar que estava por trás deixa de ter valor. Tá? Então o ponto é assim, eu concordo com tudo que você falou, Snow. Tá? E eu não tenho menor dúvida de que a maior parte das pessoas, quando pensa nessa história, está pensando de um jeito errado. E eu nem estava falando de um propósito definitivo para você usar como um badge, que você vai dizer, este é o meu propósito. Não é isso. O que eu quis dizer apenas é que a experiência subjetiva de estar indo numa direção que você intui qual que é, muda a qualidade da experiência da vida. E que o fato de que as pessoas ficam tentando te vender qual que é essa direção é uma forma de controle, porque nós vivemos numa sociedade que está tentando controlar você como consumidor o tempo todo, e nenhuma dúvida sobre isso. E se você comprar o que estão te vendendo, você vira um escravo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, o fato é que você simplesmente ficar numa posição em que você então não vai ligar essas coisas, porque senão você vai ser cooptado, necessariamente manipulado, é você se privar da possibilidade de viver uma vida plena. É só esse meu ponto. Então, vou dar um exemplo muito concreto. A gente reclama muito dessa falta de sentido e de como o tempo desapareceu. Essas coisas estão diretamente relacionadas. Assim, já faz um tempo que os bons teóricos explicam que o excesso de comunicação e de conectividade destrói o sentido. Então, se você pega o Jean Baudrillard, por exemplo, falando de simulação e simulacro, ele fala exatamente disso. E ele fala disso há mais de 40 anos. Que assim, de tanto as coisas serem repetidas muito rápido, elas não têm mais significado nenhum nem valor nenhum. Então, o que está acontecendo? Hoje em dia, esses conteúdos todos que estão sendo jogados em cima da gente, eles
vão perdendo completamente qualquer significado real. Na medida em que o volume e a velocidade com a qual eles vêm é grande demais. Vira tudo um blur de significado que não é significado nenhum. E aí é claro que todas as palavras e todos os conceitos ficam aparentemente esvaziados. Agora, um depoimento. Domingo, eu tive um dia raro. Pela primeira vez em muito tempo, eu tive a sensação de que o dia foi longo. Eu tive a sensação que o dia rendeu muito, que o tempo estava lento. E aí depois, em retrospecto, pensei o que eu fiz. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei fora da internet lendo um livro de cabo a rabo. Só isso. Eu voltei para um meio onde as palavras têm um ritmo diferente, todas elas vinham da mesma fonte, da mesma pessoa, e eu entrei naquela linearidade do tempo de antigamente. E o resultado é que o tempo voltou a ser lento. Agora, quando você é interrompido o tempo todo na tua própria consciência, como se você fosse aquele peixinho do Procurando Nemo, a Dory, mexendo no TikTok, você vai ter a sensação de que, nossa, o dia passou e nada aconteceu. Por quê? Porque você não ficou no significado, você ficou só no meio. E você ficou deixando todo mundo falar na tua cabeça. Então, de fato, todas essas pessoas que ficam falando de propósito, direção e tudo mais, etc., etc., para você, são uma armadilha. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas é justamente por isso que eu acho, ao contrário, que se você fica mais em silêncio, e no teu silêncio, quando você está fora de todas essas coisas, você faz esse tipo de pergunta, as pistas que aparecem e os fiapos de resposta que aparecem, eles têm um valor e valia a pena a gente colocar energia neles. Não porque a gente descobriu a pólvora ou descobriu a grande resposta, mas porque se você trabalha em cima de uma hipótese, você está indo numa determinada direção. Do contrário, você está completamente na defensiva. E a única coisa que o mundo pode fazer é te perturbar. Esse que é meu ponto. Eu concordo com o que você falou, que a gente não pode deixar com que essas palavras e esses conceitos que vão ficando mais rasos, não é porque eles foram absorvidos e usados como parte do discurso geral que eles deixam de fazer algum sentido, né? E eu tava até pensando nisso, que no fim o propósito já é uma palavra velha faz tempo, né? Tem outras palavras agora sendo utilizadas que já estão. O propósito já não tá mais na crista da onda, né? A gente tem aí afeto, temos outras palavras que demonstram que você entende a dialética contemporânea. Eu acho que o que eu estava tentando levantar aqui era a ideia de que a gente cai muito nessas pequenas armadilhas da performance, né? E de que tem uma meta sempre a ser alcançada. E que até tem um coeficiente novo que eu tomei conhecimento recentemente, depois do QI e do QE, que é o QF. Que é? Que é o coeficiente de freedom, de liberdade. Bom. O qual é... E isso é um negócio que estava sendo mensurado. A gente tem uma história de uma narrativa construída em cima de quanto mais opções você tem, mais liberdade você tem. Embora a gente também tenha na contraparte teses como o paradoxo da escolha, que mostra que muitas vezes você está justamente muito mais preso quanto mais liberdade aparente você tem, ou quanto mais opções você tem de escolher. Quando eu estava falando essa história da meta de você ter que encontrar alguma coisa, assim, eu fico pensando, no momento que você está plugado, né, como vocês mesmos falaram aí, numa série de algoritmos que estão ali predispostos a te conhecer profundamente e te alimentar verdades a seu respeito, e de certa forma uma dessas verdades é te induzir a caminhos que possam te levar a uma armadilha de passar uma vida inteira buscando alguma coisa sem prestar atenção na vida enquanto ela está passando. E que é possível que um dia você desencarne e vai falar lá com o cara que está te esperando do teu lado e você pergunta, pô, eu passei a minha vida e não descobri meu propósito. E ele falou, cara,
O seu propósito era ter vivido, alguma coisa assim. Eu te falo, é uma hipótese porque eu fico sempre pensando nisso, mas eu comecei a prestar muita atenção do que é esse coeficiente de liberdade, né? Quanto de verdade a gente hoje tem com tudo que a gente já ouviu, e uma das coisas que eu estava vendo é como os experimentos realizados em cima desse coeficiente de liberdade entre pessoas que estão realmente presas num regime carcerário versus uma pessoa que está fora dali, diante de todas as das auto-identificações que elas têm, né? Quanto que elas têm de liberdade de escolha dentro de todos esses mini aprisionamentos versus alguém que está condicionado a não ter escolhas, né? Mas isso me fez muito pensar como eu conseguiria não cair ou me proteger de algumas dessas armadilhas que pudessem tirar ainda mais essa minha liberdade, ou ao contrário, né? Eu estava até pensando nisso, e acho que, se não me engano, no Filosofar e Deus tem um episódio que ele fala de que hoje, ele falou, pô, vacina, né? Que é um negócio que a gente sempre achou que vacina era uma coisa que, pelo menos até talvez 6 meses atrás, vacina era uma coisa boa, 1 ano atrás, 2. Pô, vacina salvou a vida, pólio e tal, e agora você não sabe nem se vacina é bom mais, né? Então, a gente é alimentado por informações que nos dão mais liberdade ou, na verdade, nos deixam ainda mais suscetível ao controle externo. E é só nesse aspecto que eu acho que pode ter uma armadilha, né? Foi aí que eu quis dizer. E eu acho que você tem toda a razão. E eu te digo mais, eu vou até além. Eu acho que é nessa direção que você está indo. E vê se me corrija se eu estiver errado. Assim, toda meta é uma prisão. Sim. Concorda? Pois é. Para mim, a nuance está entre a meta e a direção. Tá? Porque meta é alguma coisa que você consegue determinar exatamente o que é, que para você ter uma meta, você tem que poder dizer, eu vou saber quando eu cheguei lá. Isso é ter uma meta. É como chegar assim, estou indo para Paris. Tá? Vou fazer uma metáfora boba, mas vai ficar muito claro. Estou indo para Paris. Quando você chegar em Paris, você vai saber que você está em Paris. Isso é uma meta. Outra coisa é, estou viajando na direção da França. Isso é uma direção. O meu ponto, a minha defesa, é viajar com uma direção que você predeterminou. Até onde você vai chegar ou não, que seria a meta, é uma coisa que você não deve se pôr. Porque no meu sentimento dessa história, na minha experiência a respeito das pessoas, quando eu digo que a tua vida não é um projeto teu, não é porque eu acho que existe algum projeto de você chegar e fazer exatamente isso. Mas é mais ou menos parecido com o seguinte: um canário belga, o projeto dele é ele cantar canções lindas. Agora, quantas canções? Quantas vezes? Durante quantos anos? Quais são as notas que ele vai cantar e tudo mais? Isso daí não está predeterminado de forma nenhuma. Não existe o canário belga que fracassou porque ele cantou pouco. Entendeu? O que acontece existe o canário belga que não cantou. Por qualquer coisa, que ele ficou lá e ele não aprendeu a cantar, ele não cantou e ficou alguma coisa ali que não estava acontecendo. Eu sei que é uma metáfora esquisita, mas a ideia que eu quero passar apenas eu não tenho nenhuma dúvida de que você se colocar metas é você cair no jogo errado, né? Mas o que eu conheço é que todas as pessoas que eu mais admiro, elas não se deram metas específicas, elas se deram metas muito abertas. Elas simplesmente tinham uma direção e elas foram naquela direção com toda a intensidade da alma delas. E vamos ver até onde eu chego, até onde dá, porque depende das circunstâncias. Eu não controlo nada. E, aliás, pode ser que em determinado momento da trajetória eu pivote e eu chegue à conclusão que é melhor ir numa outra direção. E para mim está tudo certo. Então, não é uma questão de meta, mas é uma questão de estar indo para algum lugar. Tem um episódio do Elefantes que eu
gosto, e acho que de uma maneira geral, algumas pessoas falam para mim que gostam também, que é o Coragem. Não sei se você lembra um pouco do conteúdo dele, mas eu fui ouvir de novo outro dia e eu acho que ele fala um pouco desse estado de, vamos dizer, de metamorfose que começa num lugar e termina no outro, como toda metamorfose, mas eu acho que começa, quer dizer, você começa por uma forma, né, e acaba impactando outros aspectos da sua vida. Que a gente já falou muito aqui disso, eu e o Snow, a gente tinha muito uma mini obsessão sobre isso no início, né? Mas isso eu acho que é uma coisa que cai neste lugar que você falou, é de um lugar diferente, que é você talvez entender que se houver este propósito, é viver talvez essa metamorfose, no sentido mais amplo que a sua encarnação permita. E talvez você identificando esses pequenos bloqueios que te deixam estagnado, você poder usar de vários caminhos, né, que não são diretos quando eles são bloqueios muito complexos e talvez dentro da tua pequena vida quase milenares, né, e buscando outros atalhos que vão impactar indiretamente esses mesmos bloqueios e te dão essa sensação de movimento. Sim. E esse movimento eu sinto que é uma direção. Então a direção, ela pode não ser no sentido linear, né, como a gente pensa em tempo, mas ela pode ser só na questão de... Eu sinto muito isso, eu sinto, talvez se eu tivesse que dizer eu estou no meu propósito, é quando eu me sinto em movimento e não... e mesmo quando eu volto para os meus padrões anteriores, pelo menos eu volto de um lugar de consciência de que eu gostaria de endereçá-los e não deixá-los ali permanente. Então, todo esse processo de revisitar e a forma como a gente faz, e ouve um conteúdo, e lê um livro e tal, no fundo a gente está se colocando em movimento, e se colocando indiretamente na metamorfose, que para mim é um propósito. Não, eu acho que isso funciona muito bem. Eu só quero deixar um aspecto claro de como é que eu sinto, que às vezes não fica tão claro de saída. Para mim, caras, talvez a experiência humana mais preciosa que a gente tem é a experiência do fracasso. Então, por favor, não pensem que eu estou aqui como um guru americano da dopamina, querendo falar de como a gente tem que chegar lá e bater as nossas metas e tudo mais. Eu acho ao contrário. Eu acho que nada é mais precioso e mais rico e mais didático do que fracassar. Só que a gente só fracassa quando a gente tenta alguma coisa. Quem não tenta especificamente ou explicitamente nada, não tem a experiência do fracasso. E o meu ponto todo é que a gente não deveria viver a vida com medo do fracasso. Porque o fracasso é nosso melhor amigo. Desse ponto de vista, nós somos consciências eternas numa condição trágica. A nossa vida humana, ela é tecnicamente, esteticamente trágica. Veja, nós não temos controle das circunstâncias onde nós aparecemos, o mundo é completamente do jeito que é, completamente maluco, daqui a pouco a gente vai embora, nós somos pouco mais do que libélulas, quero só frisar isso. Então, nós somos intrinsecamente trágicos, mas nós estamos aqui com uma intensidade de consciência, espero, durante o intervalo de tempo que a gente pode mexer as nossas asinhas, que é especial. Então, o que eu digo apenas é que quando a gente experimenta alguma coisa, vive o próprio limite e fracassa sempre e de novo, cada vez que você fracassa, você aprende alguma coisa sobre a natureza da realidade e sobre você. E aí, as nossas emoções, que são muito mais circunstanciais ainda, elas ficam contextualizadas diferente, né? Quando a gente não está correndo o risco de fracassar, quando a gente não está buscando, esse risco pode ser, veja, pode ser só autoexpressão, não necessariamente é conquistar alguma coisa material. Se você não está correndo o risco de fracassar, é porque você não se comprometeu com nada, né? É isso. E É só isso.
eu tô achando isso muito boa, essa discussão, porque no fim tem uma coisa muito interessante acontecendo nessa mesa. Porque eu poderia dizer que eu e o Gol somos muito mais as pessoas da performance e você o oposto, né? Mas eu acho interessante os polos que estão nessa discussão aqui. E uma coisa que eu tava pensando ao você falar dessa história do fracasso, me lembrou muito do Stutz, num livro, não sei se tem no Brasil, que chama Coming Alive, que ele fala que os nossos fracassos e os nossos momentos em que a gente se sente não entendido e que a gente sente injustiça na nossa sociedade hoje são os grandes rituais de transformação, os rituais de... Como é que se chama isso? Quando os rituais de idade, como é que... ritos de passagem. Os ritos de passagem, exato. Perfeito, perfeito. E eu acho isso muito interessante, porque essa é uma perspectiva que a gente esquece, né? Eu estava com um amigo que tem uma filha que está tendo problemas no colégio e que precisou tirar ela do colégio. E é impressionante como estas situações trazem um amadurecimento para os envolvidos, né? E acho que todos nós podemos olhar para aqueles momentos em que a gente se sentiu subjugado, que a gente se sentiu injustiçado, que tudo que a gente se comprometeu e tudo que a gente pensou não deu certo. E nesse aspecto, eu fico pensando se as metas, mesmo prisões que são, se elas não têm valor também, sabe? Se setar o desejo de fazer algo e correr atrás, tudo bem, é uma prisão. Mas eu ainda acho que isso é melhor. Eu concordo que através disso vem o controle e o seu desejo dessa meta que você setou provavelmente está manipulada por algum interesse maior, mas é uma forma de você exercer esse momento, o fato de você estar encarnado, de você colocar essa vida em movimento, desde que não seja uma estupidez completa. Eu acho que você tem um bom ponto. Você tem um bom ponto. Porque, querendo ou não, a gente tem que enxergar alguma coisa que esteja à frente, né, para ter para startar o movimento. Para começar o movimento. Então, e se eu fizer aqui em retrospecto, é como você tem que plantar uma semente qualquer, né? E a tua atividade doravante é para aguar e fazer crescer essa semente, independente do que você vai colher lá na frente, porque você não sabe exatamente como é que essa árvore vai sair. Mas o processo começa com a ideia de idealizar a árvore, né? O fruto que você vai colher dessa árvore. Então você tem um ponto interessante, sim. Acho que tem o lado pernicioso de você ficar preso nessa ideia de que tem uma meta e tenho que buscar e alcançar, que é ligada à performance, mas ao mesmo tempo tem o outro lado que é de plantar essa semente para ver como é que o seu comportamento dali para frente impacta no crescimento disso e o que isso vai virar, né? Você falando, sabe que imagem que me veio? Você viveu isso na escola? Quando a tia, você era menino, e a tia pegou aquele negócio na aula de ciências, que nem era ciências, de botar o feijãozinho no algodão molhado e ver aquilo brotar e sair. Ou do abacate. Ou do abacate. Então, para mim é muito mais uma coisa assim, eu acho. Assim, a gente não tinha um objetivo, não era para transformar aquilo numa plantação de feijão, né? Não Você era... talvez não, mas mas tem uma curiosidade de saber como fica depois, né? Mas isso, cara, isso. Então, mas eu acho que a palavra talvez seja a curiosidade. Curiosidade, mas quando eu quis dizer assim que tem um projeto que não sou eu que vou determinar, mas que ele está lá, é como se fosse um mistério, uma charada que eu tento matar, entendeu? Então o que eu gostaria apenas é ficar procurando, ficar tentando, e se possível, quando eu estivesse perto de dar meu último suspiro, sabe como eu gostaria que fosse meu último suspiro? Fosse Ahá. Preferencialmente documentado pela Netflix. Não.
Não, não precisa O de... último suspiro de Bi. Não. Ahá. Então, mas daí eu queria trazer uma outra provocação pra... Agora foi fogo. Eu queria trazer... Eu achei que ia ser um cabé. Meu último suspiro ia ser um cabé. Eu tô mais pro macaco do que pro Mas Jane tava Goodall. meio cedo pro cabé, não ia caber. Daí eu ia trazer uma outra provocação, que é essa provocação de uma outra... De um outro conceito que está sendo apropriado, que é o da manifestação. Uau, vai fundo. Go, Assim, go. Go, Snow, go. Não, já que a gente está falando de conceitos que são apropriados, e a gente está falando dessa ideia de propósito, meta, eu acho que usa-se muito esse conceito da visualização, que claramente é um conceito que eu posso falar empiricamente, na minha sensação, que eu acho que realmente funciona, mas hoje em dia, mais uma vez, nessa ideia de achatar os conceitos para que eles passem por baixo de todas as portas, a manifestação virou mais um desses conceitos. Então, o que é a manifestação, se não também a ideia de você... Ou a manifestação já é um pouco caricato, mas vamos falar da visualização, que é um pouco mais séria. A gente não está falando de uma meta aqui. Michael Phelps. Mas então, cara... ele não estava ali num lugar... Escuta, será que a gente não tá... super... A gente não tá falando o tempo todo, mais indiretamente, da ideologia que costuma estar apresentando todas essas ideias para nós? E será que não é esse o problema? Que existe uma ideologia, assim, que na verdade não passa de uma ideia de que você está lá tentando produzir os resultados para que você seja a melhor mercadoria possível dentro de um mercado, e com isso você não está distorcendo todas as histórias. Por exemplo, meta. Você sabe o que quer dizer meta na origem grega? O que significa a palavra meta? Significa o que está depois, o que está além. Então, por definição, a meta não é um lugar que você chega, é o que está além daquele lugar que você chega, tá? Mas os caras não sabem disso, eles ficam falando meta, falam em bater meta, falam não sei mais o quê. Então, o problema maior, me parece, é que nós vivemos dentro de um universo que é uma inteligência artificial ou não, que foi criada já faz bastante tempo, e que tenta convencer a gente o tempo todo que a vida é um jogo com essas regras. Sim. E que dentro dessas regras você vai chegar em algum lugar. E, na verdade, a única coisa que essas regras realmente oferecem é angústia. E todos nós conhecemos pessoas, inclusive, que são bons jogadores desse jogo e não por causa disso estão menos angustiados. Ao contrário. Que é um pouco daquela linha do combustível da produtividade ser a ansiedade, né? Isso. Mas você estava me falando, Snow, e eu lembrei do livro novo do Dan Brown que saiu, que eu falei pro Bia outro dia, que é um livro... eu agora à noite eu leio só livros de ficção para dormir mais rápido. E o Dan Brown está me acompanhando nessa última edição. E é um livro incrivelmente sobre consciência. Ah, mesmo? Ciência noética, chama... Eu acho que aqui é o segredo último. Segredo, aqui em inglês é o segredo dos segredos, né? Acho que aqui é o segredo, enfim. Segredo. E ele fala do negócio logo, e basicamente tem os personagens de sempre, né? E uma das personagens principais é uma cientista noética, né? Então estuda a consciência, e ela está ali contando de um experimento que eu acho que eu comentei com você, de um experimento que acontece com as pessoas que são expostas a diferentes cenários através de uma projeção numa tela, que trabalha com 3 hipóteses ali randomicamente apresentadas, entre, se não me engano, sexo explícito, violência extrema, e eu não me lembro qual que é a terceira agora, e eles vão mapeando quais são os lugares do cérebro onde cada uma dessas áreas acende quando essas imagens são apresentadas. E como o negócio é randômico, quem está observando não sabe qual vai ser
a imagem que vai se apresentar ali. Só que o cérebro acende 400 milissegundos antes. Antes, eu sei disso. Antes, eu não sabia que isso está no livro. Está no livro? Está no livro? E por conta disso que eu fui comprar o outro livro, que o Bicho falou que já gostava do autor, que é o livro chamado Mind and Body Therapy, que é do Rossi. Ah, sim, Ernest Rossi. Que eu fui entender onde que isso já estava, queria saber onde isso já tinha sido documentado. Sim. E isto... É bizarro, É né? muito bizarro, porque esta é talvez a maior prova científica de cocriação de realidade. É. De que o tempo, de que a consciência tempo é uma piada. quer experimentar aquilo do jeito que está se apresentando, o que vai se apresentar. Então, espetacular. E aí você falou de manifestação e eu fiquei pensando, talvez até a própria ideia de que você está manifestando passe por isso. Passe pelo... Você seja... A tua intenção de manifestar seja parte do processo. De cocriação. De cocriação. Da realidade de manifestar. Da realidade se criando através de você. E é nesse sentido que eu estava falando de que talvez você seja um projeto. Peraí que os dois não é de você mesmo. Está derretendo. Entendeu? Derretendo. Você não é um projeto de você mesmo. Porque, como dizia Schopenhauer, você é livre, talvez, para fazer aquilo que você quer, mas você não é livre para querer aquilo que você quer. Entendeu? E aí, você pode ser um projeto de algo que transcende você através desses misteriosos impulsos e quereres e reações que você tem o tempo todo e que estão te empurrando numa direção para participar na criação de uma realidade que você nem sabe qual que é. Agora, o que você talvez não lembre, querido Go, e você também, querido Snow, é que, não sei se você estava dessa vez, numa daquelas Science and Non-Duality, a gente assistiu o Dean Radin, que era o presidente do Instituto de Ciências Noéticas. Puxa, é verdade, eu não me lembrava disso. E esse é o cara mais legal. Eu tenho um livro autografado dele em casa, em algum lugar. E é totalmente sobre essas pesquisas. Esse cara é um herói. Ele é um Galileu do nosso tempo, que ele é totalmente sobre essas questões. De como, na verdade, a relação entre a realidade e a consciência é completamente diferente daquela que a gente pensa. E não é uma questão de... Nem vamos usar o palavrão quântico. Não é essa a história. A história não é que a consciência necessariamente está produzindo a realidade, mas a realidade produz a consciência para ser produzida. É isso que você falou. É muito mais sofisticado ainda e muito mais complexo e provavelmente, então, mais real. Porque, afinal de contas, quando você começar a achar que está ficando simples e você entendeu, você deve estar enganado, né? Sem dúvida. Mas sabe que vocês me lembraram uma outra história? E eu não quero desviar o rumo dessa conversa, não. Mas vocês sabem aquele gadget? Não, aquele o HeartMath. Que é super legal, que você coloca, ele fica medindo. Então, de coerência do coração, cardíaco, né? Exato. Mente então daí tem um aparelhinho que é legal pra caramba dessa empresa que que mede HRV, né? Heart Rate Variability. Que mede a coerência do coração. E esses caras são um instituto de matemática que estuda a coerência do coração. Muito do trabalho hoje em dia do Joe Dispenza tem a ver com a coerência do coração, com a coerência do cérebro. E eu li em algum lugar, que eu não lembro aonde, que esses caras, eles têm, por conta, no mundo inteiro, gente usando e meditando com os HeartMaths, que basicamente medem a coerência do coração das pessoas. E eu li que eles conseguem, com tanta gente que eles têm, medindo a variação de coerência do coração das pessoas, com alguns segundos, milissegundos de antecedência, predizer alguma catástrofe, algo que está acontecendo, porque o coração das pessoas já sente. Ah, é maravilhoso isso, não é? Então, não é? Maravilhoso, e daí eu falo assim, o quanto isso é consciência, o quanto isso é sensibilidade. Isso não é maravilhoso? Eu acho isso tão legal. Eu não tenho a fonte aqui, não vou lembrar onde foi,
Mas eu achei muito Sabe curioso. O que isso me lembra? Lembra aquele filme Minority Report? Lembra? Que tinha aqueles... Tom Cruise. Que tinham aqueles seres azulados que ficavam lá deitados, flutuando, e eles captavam as coisas. Eram as três oráculas. As três oráculas, né? É aquela metáfora ali. Eu não lembro delas. Então, eu acho que a gente tem isso, né? Tem isso. De certa maneira, o que acontece é que o tempo não acontece na hora que ele acontece. E o mais legal dessa história, sabe o que é? É que esse tipo de gap é muitas vezes usado na ciência como uma tentativa dos deterministas de sugerir que não existe nenhum livre-arbítrio, porque os resultados já apareceram antes no cérebro, antes da gente ter consciência. Exato. Mas, para mim, se a própria realidade já funciona assim, é como se tudo tivesse acontecendo já antes da gente perceber que está acontecendo. Mas isso não significa que, na verdade, a gente não possa estar participando dessa construção alguns instantes antes. O fato de que a gente só veja o que está acontecendo depois, para mim, não significa muita coisa. Eu, por exemplo, tenho uma experiência muito banal que diz respeito a isso o tempo todo. Eu só sei o que eu penso sobre um assunto quando eu me escuto falando sobre ele. Eu não sei antes. Aí quando eu converso, eu sei. Então, isso significa que eu não pensava nada antes? Não, só significa que eu não sabia o que eu estava pensando. Mas você num episódio dos Elefantes, falou que você não tem vozes na sua cabeça. Exato. É por isso que eu preciso falar para saber alguma coisa. Eu queria depois sugerir uma pesquisa aqui entre os nossos ouvintes, porque para mim isso é tão estranho. E eu acho que eu tenho vozes na minha cabeça, mas pensar que você não tem vozes na cabeça me é tão... Eu tenho uma hipótese. Vamos a ela. Lá vem o bullying. É que ele só ia conseguir escutar as vozes se ele parasse de falar. Coitadinhas das vozes dele. Elas estão assim, pelo amor de Deus, quando chega a minha vez. Emudecidas pela tirania. Pobres vozes invasivas. Assim. O cara, para resolver as neuroses dele na porrada. Não, acho que não. Pensando como é que foi a forminha do Bi lá antes do... Não, mas você sabe... Eu acho que nós vamos ter que fazer o primeiro cabine forçado por fechamento do estacionamento. Não, dá tempo ainda. Mas você sabe que tem uma explicação para isso que é relativamente simples, né? Não é que eu sempre fui assim, mas depois que eu estudei muito tipologia junguiana, que isso começou a acontecer. Porque antes eu tinha o rádio na cabeça que todo mundo tem, né? Mas aí eu comecei a entender o que é sensação, intuição, sentimento, e eu vi que o pensamento, que se formula em palavras, é só uma das 4 funções. Aí eu comecei a brincar e me exercitar nas outras funções. E aí, o que aconteceu depois, com mais força, depois que eu comecei a meditar, é que as palavras não aparecem mais. Não significa que não aconteça nada dentro, seja um vazio do Buda, tá? O que normalmente acontece dentro de mim eu não sei se eu consigo dar uma metáfora boa, mas parece um mapa de infravermelho. Eu sinto intensidades, né? O tempo todo. E isso está sempre acontecendo. Então não é que não tem nada acontecendo e eu vivo num vazio. Não, eu acho muito curioso. Só não são palavras. Mas essas intensidades todas, nesse exato momento, é como se eu visse você e algumas partes fossem mais intensas, outras mais fraquinhas, quase como se eu estivesse fazendo mesmo uma foto em infravermelho. Não sei, não tenho a menor ideia do que é isso. Mas aí, se eu tiver que falar, eu ponho palavras e eu escuto, né? E às vezes eu tenho até que anotar aquilo que eu estou falando porque vem de algum lugar. Mas não quer dizer que não tenha nada, não é que estou absolutamente em paz. Exato. É só que não é falação. É que eu acho interessante que não é em forma de palavras, né? Em contraste, hoje de manhã, enquanto eu meditava,
Eu ouvi. Quanto tempo falta pra gente voltar a falar? Tem uma coisa tão importante pra te dizer aqui. A gente precisa continuar aquela conversa. Foi interrompida com essa meditação completamente fora de propósito e horas. Olha que interessante. Que interessante. Tinha uma pessoa por trás dessa voz? Você quer dizer se essa voz tinha uma voz diferente da minha? Não, claro que tinha uma voz diferente da tua, isso eu sei. Não, geralmente é a mesma voz. Ah, é? É. Mas não é exatamente você, não é um personagem? Não, são as várias facetas das minhas personalidades, das minhas múltiplas personalidades presas na minha cabeça, tentando achar um espaço para conversar enquanto eu estou meditando. Entendi. As minhas também, as minhas meditações têm sido a Geraldo Maraca, assim. Nossa senhora, assim, meu Deus do céu, tá? Sim, tá. Eu só tô olhando, juro, eu tô olhando. Isso Eu comecei, muito real. eu estou esperando para comentar, para falar sobre o assunto. Eu comecei a fazer meditação transcendental, né? Falemos. Eu já estou há 2 meses e eu quero esperar 6 meses para poder comentar sobre o assunto aqui. E comentar um pouco sobre as experiências, sobre o que eu achava que era, sobre o que eu achava que não era, mas eu tô querendo dar um tempo para entender um pouco melhor. Mas nos últimos 2 semanas, a Geraldo Maraca está sendo mais ouvida nas minhas meditações. E olha que a transcendental tem a vantagem do mantra Exato. que ajuda a pelo menos competir com os outros ruídos, né? Então, mas é como se fosse, é quase, ele entra no jogo que está ele faz uma segunda voz, back vocals. Assim, não, enfim. É o mantra e blá blá blá, mantra, blá blá blá. Ele já começa a comentar todos os jogos que estão rodando na minha cabeça, as 500 abas que estão abertas, enfim, tá sendo uma experiência, mas eu quero trazer ela aqui Na meditação transcendental que você faz, tem alguma preocupação com a respiração ou isso não vale? Não vale. É só repetir o mantra, que é passado para você verbalmente. Tá. Você tem o gadget do HeartMath? Sabe que eu não achei? Eu perdi o meu e... Você devia fazer meditação transcendental usando o gadget só por curiosidade. Sim, eu queria ver. E eu acho que a gente deveria falar um pouco algum dia aqui sobre coerência do coração, porque me parece que é das coisas mais interessantes, científicas e que realmente faz algum sentido, né, dessa questão da coerência do coração e a coerência do coração com as ondas cerebrais, né? É interessante esse termo, coerência do coração, porque a gente precisa, de novo, né, explorar isso melhor, porque essencialmente o que os caras examinaram não é exatamente a coerência, mas eu acho que a metáfora é muito boa. O que eles examinaram é o seguinte, que a gente está melhor e está mais saudável e tudo está do jeito certo quando o coração bate não exatamente como um relógio mecânico, mas quando ele tem uma capacidade de variabilidade rápida em relação a tudo aquilo que acontece. Exato. Então, o interessante é, quando o coração está mecânico, como se fosse um relógio, pouco a pouco, a variabilidade não está alta, está baixa. Exato. E isso não é bom. Então, não, é contraintuitivo. O coração bom é aquele tão sensível que ele responde com variação a tudo que acontece. Porque ele está vivo, né? Ele está vivo, ele está reagindo. E o interessante é que esse coração variável é que pode entrar em estados de coerência especiais com o campo mental. E o que acontece é que, porque ele está variável, ele fica mais responsivo ao sutil. E por causa disso, em estados alterados de consciência, a mente e o coração entram no mesmo campo. Tá? Uhum. E isso muda tudo. Tanto que tem algumas pessoas que têm uma capacidade de meditar natural mais elevada. Então, não é porque eles fizeram um treinamento melhor. Por exemplo, está me vindo na cabeça o Itzhak Bentov.
que é um cara que vale a pena explorar depois por causa da A Espreita do Pêndulo Cósmico, o livro dele muito especial. Ele é um cara que, se você pesquisa, ele viu coisas incríveis, depois morreu misteriosamente, mas não importa isso. O que importa é o seguinte, ele começou a meditar, ele era um engenheiro aeronáutico em Israel, começou a meditar, e ele tinha um talento especial. Qual que era? Ele escutava o próprio coração. E o que ele começou a fazer intuitivamente, porque ele escutava o próprio coração sempre, quando ele meditava, ele começou a fazer uma coordenação da respiração com a pulsação. E ao fazer isso é que ele começou a entrar em estados de ressonância, que ele acertou uma coordenação da respiração com a pulsação em que não dava mais para saber quem mandava em quem. Então, mas isso é um pouco do que se chama de coerência, né? Eu não poderia falar aqui, medo de falar uma besteira, mas... isso tem a ver com a coerência. Porque, na verdade, quando você usa o HeartMath para tentar mexer na tua coerência cardíaca, o que você faz é a respiração. Exato. Então, assim, o que ele fazia era uma coisa natural do HeartMath sem HeartMath nenhum, porque ele tinha essa facilidade. E aí ele entrava numa ressonância muito especial e ele começava a ir para os outros planos de consciência. E ele dizia justamente que eram essas sincronizações de frequência que faziam você sair fora. É bem interessante. Você já viu esse cara? Não. Não. Eu acho o HeartMath das coisas mais legais para quem tem interesse em meditar e não está muito interessado em ir para coisas esotéricas demais, aqui vou falar em várias aspas, e quem tem interesse, eu acho das coisas mais legais, e tem gente no Brasil que entende disso, que é super legal. Tem. É muito legal. Tem aquele instituto em Seattle que acho que é o 4 Years of Zen, não é? Uhum. Que faz um negócio personalizado para você descobrir quais são as suas frequências, né? Pela bagatela de 15 mil dólares, 10 mil dólares. Era 5 anos atrás, deve ter uns... já deve ter. 40 Years of Zen, né? 40 anos de Zen. Eles fazem essa pesquisa durante uma semana para entender quais são as suas frequências ideais, te dão o seu aparelhinho e aí você começa a meio que hackear a tua meditação e para entrar mais rápido. Quem quiser uma versão mais barata, tem o Campbell, colocou no YouTube praticamente todas as frequências possíveis através daqueles binaural beats. E você pode ali tentar encontrar qual delas. Qual é o nome dessa pessoa? É o Campbell. Tom Campbell. Thomas Campbell. E tem um app. Tem um app de binaural. E ele inclusive fez um que eu mandei para você, Snow, eu acho, que ele adicionou o binaural beats a uma das meditações do Joe Dispenza, se não me engano, aquela, não sei se é Space Time, alguma dessas aí. E ele faz ela inteirinha com a frequência que te levaria mais rápido ao teta. Então seria um jeito de você... Seria Joe Dispenza com esteroides. Essas coisas de tecnologia, elas têm realmente uma espada de 2 gumes, né? Uma faca de 2 gumes. Eu me lembro que mais de 20 anos atrás eu fazia Holosync. Você sabe o que é Holosync? Holosync eram umas gravações que você comprava os CDs e tal, que eram mais fortes do que binaural beats, mais fortes, né? E realmente levavam você para uma outra frequência, né? Não sei o que foi feito disso. E ia mesmo, e você ia muito fundo. Só que uma vez eu abusei do Holosync e eu fiquei meio legume durante uns 2 meses. Sério. É mesmo? É verdade. Eu me arrastava psiquicamente, num jeito muito sutil, tá? Eu continuava conseguindo trabalhar, mas eu só conseguia chegar em casa, ficar quietinho assistindo TV. Eu quase via a baba escorrendo do canto da minha boca. E eu demorei para me recuperar, porque foi um negócio assim que eu meio exagerei naquilo, eu dei uma destroncada em algum lugar, eu não sei muito bem explicar. E aí eu não conseguia continuar. E eu precisei pausar
depois voltar. Quando você medita e usa essas tecnologias de uma forma excessiva, você pode acontecer umas coisas meio esquisitas. Teve uma vez que eu fiquei 1 mês que eu não conseguia dormir. Caramba. Aí eu quase fiquei doido. Então, e isso faz parte desses processos, assim, mas é aquela coisa, né? Você vai de um jeito muito adolescente, roqueiro, pensando assim, descobrir um jeito, e você vai com toda a sede ao pote. Pronto, agora eu vou virar o Buda. Não, na verdade você tronca, cai do precipício. É muito mais isso que acontece. E eu acho que é isso, né? Assim, muitas vezes a gente também não sabe com o que a gente tá brincando, né? Às vezes, como você falou, as coisas são muito mais fortes do que a gente entende. A gente tem que sempre lembrar que a gente é uma criança brincando sob supervisão, né? A gente pode não saber quem que é que está supervisionando, mas está, gente. Isso aqui é uma creche, tá tudo bem, né? Se você conseguir não jogar areia no amiguinho, não roubar o lanche dele no recreio, a gente já está no bom caminho. Vocês não acham, não? Eu sinto que você está sugerindo que em algum momento a gente fale sobre aquele filme A Chegada. Eu acho que sim. Em algum momento chegará a chegada. Chegará a chegada. A gente deveria pedir para todo mundo que está escutando esse episódio para que, se puder, veja o filme A Chegada, porque o próximo episódio será sobre ele. A Chegada. E eu estou fazendo isso aqui para comprometer essas outras duas pessoas nesse assunto. Ele falou grosso, você viu? Vocês, queridos ouvintes, que nos ouvem, porque assim, dessa forma... O João está vivendo uma crise de autoridade. Dessa forma, tá brigando com o porteiro do prédio. Não tem como... O que aconteceu com aquela história? O que aconteceu com aquela história de que Meta era uma prisão? Então, agora... Ele jogou a chave fora depois que ele trancou a gente, foi isso? Então vocês estão... Só assim, eu preciso de um sim que eu posso usar contra vocês. Não tem uma música assim... Não, as músicas são maravilhosas. Mas o próximo episódio será sobre o filme A Chegada. A Chegada. A Chegada chegou. Como seria na linguagem dos heptapodes? Não. Não faça isso. Não faça isso. A gente pode botar a música dos heptapodes, hein? Isso vai ser. A música dos heptapodes. Os elefantes, isso aqui existe só para poder ter a música dos heptapodes. Sun is going down, time is running out, no one else around me. Steady losing light, steady losing my mind, over shadows and gravity. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep tonight. What I do for a little bit of peace and quiet. Without you, I keep slipping into bad dreams. But there's no you and I. No sound when I cry. I love you and I need you to set me free from all of these bad dreams. Waiting on the other side. No sound when I cry. I love you and I need you to set me free from all of these bad dreams. All of these, baby, please come around. Help me settle down. Hellish habits crowd my head. What you waiting